Existe uma história escondida nas páginas mais antigas da Bíblia. Uma narrativa que poucos compreendem completamente, mas que moldou o destino da humanidade desde o princípio. Gênesis capítulo 6, versículo 4, apresenta uma declaração que desafia a compreensão comum. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estas palavras simples carregam um peso cósmico que atravessa milênios. Mas quem eram esses filhos de Deus? A pergunta ressoa através dos séculos, desafiando estudiosos, teólogos e pesquisadores. O texto hebraico usa uma expressão específica, Bene Elohim, que aparece raramente no Antigo Testamento. Cada vez que surge, carrega implicações sobrenaturais. Não estamos falando de homens comuns, nem de descendentes de Sete. Como algumas interpretações sugerem, estamos diante de seres que vinham de uma dimensão diferente da nossa. A palavra Elohim, embora frequentemente traduzida como Deus, possui uma natureza plural intrigante. Gramática hebraica revela que este termo pode referir-se a múltiplas entidades celestiais. O próprio Deus usa esta palavra ao dizer: façamos o homem à nossa imagem. Quem estava presente naquele momento da criação? Quem eram os outros seres no conselho celestial quando a humanidade foi formada? Textos antigos de culturas ao redor do mundo falam de seres que desceram dos céus. Os sumérios chamavam-nos Anunnaki, aqueles que do céu vieram à terra. Os egípcios tinham seus deuses que caminhavam entre os homens. Os gregos contavam histórias de titãs e deuses que se misturavam com mortais. Cada cultura preservou fragmentos da mesma verdade. Seres poderosos que cruzaram a barreira entre o espiritual e o físico. O livro de Jó menciona os filhos de Deus apresentando-se perante o Senhor. Satanás estava entre eles, indicando uma hierarquia celestial complexa. Estes não eram humanos, eram entidades espirituais com acesso ao trono divino. Mas algo aconteceu que mudou tudo. Alguns destes filhos de Deus tomaram uma decisão que abalaria a fundação do mundo. Eles viram as mulheres humanas e as desejaram. Mas este não foi um simples caso de atração física. Foi uma transgressão cósmica, uma violação da ordem estabelecida pelo Criador. O céu e a terra foram projetados para permanecer separados até o tempo determinado. Anjos não deveriam habitar corpos físicos, nem gerar descendência com humanos. Havia uma razão divina para esta separação. Quando esta barreira foi quebrada, consequências terríveis se seguiram. A linhagem humana, criada pura à imagem de Deus, foi contaminada. Algo estranho entrou no DNA espiritual da humanidade. Os filhos nascidos destas uniões não eram completamente humanos, nem completamente angelicais. Eram híbridos, aberrações que a Terra nunca deveria ter testemunhado. Estes descendentes ficaram conhecidos como Nefilim. A palavra hebraica significa literalmente aqueles que caem ou aqueles que fazem outros caírem. Eram gigantes, não apenas em estatura física, mas em poder e influência. Dominavam civilizações inteiras, comandavam exércitos, estabeleciam reinos, e onde quer que governassem, a maldade se multiplicava exponencialmente. A Bíblia registra que Deus olhou para a terra e viu que a maldade do homem era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas havia algo mais profundo acontecendo. A própria genética espiritual da humanidade estava sendo corrompida. Se esta corrupção continuasse, o plano divino de redenção através de uma linhagem humana pura seria impossível. É neste contexto que compreendemos a gravidade da situação. Não se tratava apenas de pecado moral.
Era uma guerra pela preservação da humanidade original. Uma batalha entre a criação pura de Deus e a manipulação rebelde de seres celestiais que abandonaram sua posição. O palco estava armado para um julgamento sem precedentes, e a decisão divina seria radical. Mas antes de explorarmos o que aconteceu a seguir, precisamos entender quem eram realmente estes filhos de Deus. De onde vieram? Qual era sua missão original? E por que decidiram abandonar seu posto celestial? As respostas estão escondidas em textos antigos que a maioria das pessoas nunca leu. Se você está descobrindo estas verdades pela primeira vez, inscreva-se no canal, porque estamos apenas começando a desvendar mistérios que foram ocultados por milênios. Chapter 2. Os Filhos de Deus descem à Terra. O livro de Enoque, removido da maioria das Bíblias modernas, mas preservado pela Igreja Etíope, fornece detalhes perturbadores sobre os filhos de Deus. Este texto antigo, citado no Novo Testamento pelo apóstolo Judas, revela seus nomes, suas ações e suas consequências. Não estamos falando de mitos ou lendas. Estamos examinando documentos que os primeiros cristãos consideravam sagrados. Enoque, capítulo 6. Lista 200 anjos que desceram ao Monte Hermon. O nome do monte é significativo. Hermon vem da raiz hebraica que significa consagrado ou amaldiçoado, dependendo do contexto. Este não foi um descenso aleatório. Foi planejado, organizado e executado com precisão militar. Eles fizeram um pacto entre si, jurando que todos participariam e compartilhariam a culpa igualmente. O líder destes anjos rebeldes chamava-se Semiasa. Outros nomes incluem Azazel, Armarus, Baraquiel, Cocabiel, Ezequiel, Araquiel, Shamsiel, Sariel e muitos outros. Cada nome carrega significado. Azazel significa Deus das cabras, e mais tarde seria associado ao bode expiatório no dia da expiação. Cocabiel significa estrela de Deus. Shamsiel significa sol de Deus. Estes não eram entidades menores. Eram príncipes celestiais com autoridade significativa. O texto de Enoque revela que estes anjos não apenas tomaram mulheres humanas. Eles ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou as mulheres a arte de embelezar-se com maquiagem e joias, aparentemente inocente, mas com propósito de sedução e vaidade. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes para feitiçaria. Armarus ensinou como quebrar maldições. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou o conhecimento das constelações. Ezequiel ensinou sobre as nuvens e os sinais celestiais. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou os cursos da lua. Todo o conhecimento que deveria permanecer celestial foi despejado sobre a humanidade prematuramente. Por que isto era problemático? Porque a humanidade não estava espiritualmente preparada para este conhecimento. Era como dar armas nucleares a crianças. O conhecimento sem sabedoria é destrutivo. A tecnologia sem moralidade é perigosa. E foi exatamente isto que aconteceu. A humanidade rapidamente usou este conhecimento para guerra, opressão, manipulação e rebelião contra Deus. Mas havia algo ainda mais perturbador. Estes anjos ensinaram manipulação genética. O livro dos Jubileus, outro texto antigo, menciona que os Nefilim começaram a devorar humanos e a misturar espécies animais de formas não naturais. A criação estava sendo corrompida em múltiplos níveis. Não apenas a linhagem humana, mas toda a ordem natural estava sendo pervertida. As esposas humanas destes anjos geraram gigantes. O texto diz que estes gigantes
cresciam até terem 300 côvados de altura. Mesmo considerando exagero literário, estamos falando de criaturas de proporções extraordinárias. Eles consumiam todo o trabalho dos homens. Quando não havia mais comida, começaram a devorar os próprios humanos. O terror se espalhou pela terra. Estes gigantes não eram apenas fisicamente grandes. Possuíam força sobrenatural, inteligência superior e habilidades que os humanos comuns não podiam igualar. Estabeleceram-se como deuses sobre os homens. Exigiam adoração e sacrifício. Construíram monumentos gigantescos que desafiam explicação até hoje. Pirâmides, megalitos, estruturas ciclópicas ao redor do mundo podem ser vestígios de sua presença. A Bíblia registra que naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. Esta última frase é crucial. Mesmo após o dilúvio, os gigantes reapareceram. Como isto foi possível se o dilúvio destruiu tudo? A resposta está na linhagem que sobreviveu através da arca. Algo passou através das águas do julgamento. Mas exploraremos isto mais tarde. Os nomes dos Nefilim aparecem em culturas ao redor do mundo. Os gregos chamavam-nos titãs e heróis de antigamente, homens de renome. A Bíblia usa exatamente a mesma expressão em Gênesis. Os hindus falam dos Deva e Asura, seres poderosos que guerreavam no céu e na terra. Os nórdicos tinham seus gigantes de gelo. Os nativos americanos contavam lendas de gigantes canibais. O padrão é universal. Este não é um caso de mitos compartilhados através de difusão cultural. É memória coletiva de eventos reais que traumatizaram a humanidade primitiva. Toda cultura preservou sua versão, porque toda cultura experimentou esta realidade. Os detalhes variam, mas o núcleo permanece consistente. Seres poderosos desceram, misturaram-se com humanos, geraram gigantes e causaram caos global. Agora, imagine a situação no céu. Deus observando sua criação sendo sistematicamente corrompida. O plano perfeito sendo sabotado por rebelião interna. A linhagem através da qual o Messias deveria vir sendo contaminada. A criação gemendo sob o peso de abominações que nunca deveriam existir. Algo precisava ser feito, e a solução seria tão radical quanto o problema. Se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa conhecer estas verdades. Chapter 3. Os Anunnaki e as Tábuas Sumérias. Milhares de anos antes de a Bíblia ser compilada em sua forma atual, os sumérios escreviam suas histórias em tábuas de argila. Estas tábuas, descobertas por arqueólogos no século XIX e XX, revelam narrativas surpreendentemente similares às bíblicas. Os sumérios falavam de deuses chamados Anunnaki, que desceram à terra vindo do céu. Literalmente, aqueles que do céu vieram à terra. As tábuas sumérias descrevem os Anunnaki como seres tecnologicamente avançados que vieram à terra para minerar ouro. Eles trabalharam nas minas por muito tempo até que se rebelaram contra o trabalho árduo. O deus principal, Anu, ordenou que criassem trabalhadores para fazer o serviço pesado. Foi então que Enki, o deus da sabedoria, propôs criar uma nova espécie, misturando o sangue de um deus menor com a argila da terra. Esta história soa familiar. Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Mas as tábuas sumérias fornecem uma perspectiva diferente. Segundo eles, o homem foi geneticamente modificado para servir aos deuses. Não foi criação divina pura, mas engenharia genética com um propósito específico. Dois deuses principais dominam as narrativas sumérias: Enlil e Enki, meio-irmãos em constante conflito. Enlil, deus do ar e da ordem,
frequentemente aparece como severo e distante. Enki, deus das águas e do conhecimento, é retratado como benevolente e próximo da humanidade. Enki é quem revela conhecimentos secretos aos humanos. Enlil é quem eventualmente ordena a destruição da humanidade através do dilúvio. Agora, conecte os pontos. Enki é aquele que dá conhecimento proibido aos humanos. A serpente no Éden promete conhecimento que tornaria os humanos como deuses. Enki é chamado de Senhor da Terra. A serpente é amaldiçoada a rastejar sobre a terra. Enki é representado frequentemente com serpentes. O padrão é inegável. Estamos olhando para a mesma entidade através de diferentes lentes culturais. Os Anunnaki, segundo as tábuas, tinham vida extremamente longa. Seus reis governavam por dezenas de milhares de anos. Compare isto com Gênesis, onde os patriarcas, antes do dilúvio, viviam centenas de anos. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio. Algo permitia longevidade extrema antes do dilúvio. As tábuas sumérias mencionam que os Anunnaki se misturaram com mulheres humanas. Os filhos destas uniões eram semideuses, governantes híbridos que comandavam cidades antigas. Gilgamesh, o famoso rei de Uruk, era descrito como 2/3 deus e 1/3 humano. Sua mãe era a deusa Ninsum. Seu pai era humano. Ele era um Nephilim. A epopeia de Gilgamesh preserva memórias do dilúvio. Gilgamesh busca Utnapishtim, o homem que sobreviveu ao grande dilúvio. Utnapishtim conta como os deuses decidiram destruir a humanidade, mas Enki secretamente o avisou para construir um barco. Ele salvou sua família e animais. Após o dilúvio, os deuses lhe concederam imortalidade. Esta é claramente a história de Noé preservada na tradição suméria. Mas há diferenças cruciais. Na versão bíblica, Deus viu que a maldade humana era grande e se arrependeu de ter feito o homem. Na versão suméria, Enlil estava irritado com o barulho que os humanos faziam e decidiu eliminá-los por questões de incômodo. Uma narrativa preserva a dimensão moral, a outra a trivializa. Qual versão é mais confiável? A resposta está no contexto mais amplo. A Bíblia apresenta um Deus de justiça e misericórdia, lento para a ira e grande em benignidade. Os deuses sumérios são caprichosos, brigam entre si, têm ciúmes, mentem e manipulam. Um Deus verdadeiramente todo-poderoso não precisa de ouro da terra, não fica irritado com barulho humano, não tem irmãos rivais. Os Anunnaki não eram deuses, eram os filhos de Deus caídos, reinterpretados através da lente cultural suméria. Esta realização muda tudo. Significa que múltiplas culturas antigas preservaram memória dos mesmos eventos celestiais. Os nomes mudaram, os detalhes foram embelezados, mas o núcleo permanece. Seres poderosos desceram, interferiram na humanidade, geraram híbridos, ensinaram conhecimentos proibidos e, eventualmente, provocaram julgamento divino através do dilúvio. Os sumérios não estavam adorando o Deus verdadeiro, estavam adorando os rebeldes. E estes rebeldes se apresentavam como criadores e salvadores, quando na verdade eram corruptores e destruidores. A mesma mentira da serpente no Éden. Vocês serão como deuses. Os Anunnaki prometiam evolução. Deus oferecia obediência e vida. A humanidade escolheu o caminho dos Anunnaki e colheu morte. Tábuas cuneiformes descrevem os Anunnaki com detalhes fascinantes. Falam de suas cidades celestiais, suas naves voadoras, chamadas de barcos do céu, sua tecnologia avançada. Mas tudo isso é poder sem santidade, conhecimento sem justiça, tecnologia sem amor. E quando você remove Deus da equação,
Mesmo o conhecimento mais avançado leva à destruição. A história humana provou isto repetidamente. Então, os Anunnaki das tábuas sumérias e os filhos de Deus em Gênesis são as mesmas entidades? A evidência sugere fortemente que sim. Diferentes culturas, diferentes nomes, mesma realidade espiritual. E esta realidade estava prestes a enfrentar o julgamento mais catastrófico que o mundo já havia visto. Comente abaixo qual é sua opinião sobre esta conexão entre Suméria e a Bíblia. Chapter 4. A engenharia espiritual da humanidade. A questão que poucos se atrevem a fazer é esta: quando os filhos de Deus desceram e se uniram às filhas dos homens, o que exatamente foi alterado? Foi apenas genética física ou algo mais profundo foi modificado? A resposta está em compreender que humanos não são apenas corpos físicos. Somos seres espirituais habitando carne. E quando entidades espirituais se misturam com humanos, a contaminação não é apenas biológica. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem refere-se ao espírito, a capacidade de ter relacionamento com Deus, consciência moral, criatividade e domínio. Semelhança refere-se ao caráter, aos atributos de Deus que deveriam ser refletidos em nós. Quando esta imagem foi corrompida pela mistura com seres caídos, a humanidade perdeu clareza espiritual. O livro de Enoque descreve que os gigantes nascidos das mulheres humanas tinham espíritos malignos. Estes espíritos, mesmo após a morte física dos gigantes, continuariam vagando pela terra como demônios. Isto explica a origem dos espíritos imundos mencionados no Novo Testamento. Eles não são anjos caídos. São os espíritos desencarnados dos Nefilim, buscando desesperadamente habitar corpos, porque não tem lugar no céu, nem descanso na terra. Jesus encontrou múltiplos casos de possessão demoníaca. O endemoninhado gadareno tinha uma legião de demônios. Quando Jesus os expulsou, os demônios imploraram para entrar nos porcos. Por que demônios precisariam de permissão e por que desejariam habitar animais? Porque são espíritos desencarnados, desesperados por experiência física. Esta é a maldição dos Nefilim. Suas almas não podem descansar. A engenharia espiritual executada pelos filhos de Deus caídos tinha múltiplos propósitos. Primeiro, corromper a linhagem através da qual o Messias deveria vir. Se toda a carne fosse corrompida, Deus não poderia cumprir sua promessa de salvação através da semente da mulher. Este foi um ataque direto ao plano de redenção divino. Satanás, desde o Éden, sabia que a semente da mulher esmagaria sua cabeça. Ele tentou prevenir isto geneticamente. Segundo, criar uma raça híbrida que dominaria a humanidade e a afastaria de Deus. Os Nefilim se tornaram os homens valentes de renome mencionados em Gênesis, heróis das mitologias antigas. Hércules, Perseu, Aquiles, todos retratados como semideuses com força sobrenatural. Não eram mitos, eram memórias distorcidas de Nefilim reais que dominaram civilizações. Terceiro, revelar conhecimento que não deveria ser acessado antes do tempo certo. Conhecimento de armas acelerou a violência. Conhecimento de feitiçaria abriu portas para o mundo espiritual das trevas. Conhecimento de sedução quebrou a pureza sexual. Conhecimento de astrologia levou à adoração das estrelas, em vez do Criador das estrelas. Cada conhecimento, em si mesmo neutro, tornou-se ferramenta de destruição nas mãos de uma humanidade espiritualmente imatura. A Bíblia diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A palavra hebraica para corrompida é shashat, que significa arruinada, desfigurada, pervertida.
não era apenas pecado moral, era desfiguração da própria criação. A estrutura genética e espiritual que Deus havia estabelecido estava sendo sistematicamente destruída. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O texto hebraico diz que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica para perfeito é tamim, que significa completo, sem defeito, íntegro. No contexto de linhagem, significa não contaminado geneticamente. Noé e sua família eram os únicos humanos restantes cuja linhagem não havia sido corrompida pela mistura com os filhos de Deus. Esta é a verdadeira razão do dilúvio. Não foi um Deus irritado destruindo caprichosamente. Foi um ato cirúrgico de preservação. Se Noé e sua família fossem eliminados, não haveria linhagem pura através da qual o Messias poderia nascer. O dilúvio foi misericordioso a longo prazo, preservando a possibilidade de redenção futura da humanidade. Mas algo intrigante aconteceu. Gênesis diz que havia gigantes naqueles dias e também depois. Como os Nefilim reapareceram após o dilúvio, se apenas Noé e sua família sobreviveram? Há duas teorias principais. Primeira, alguns anjos caídos repetiram a transgressão após o dilúvio. Segunda, a contaminação genética passou através de uma das esposas dos filhos de Noé. A Bíblia não fornece resposta definitiva, mas sabemos que quando Israel entrou em Canaã, encontraram gigantes. Og, rei de Bazã, tinha uma cama de ferro de 9 côvados de comprimento. Golias de Gate tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Os espias enviados a Canaã relataram que viram gigantes, filhos de Anak, e se sentiam como gafanhotos diante deles. Os Nefilim retornaram. A engenharia espiritual não terminou no dilúvio. Os mesmos seres, ou outros da mesma classe rebelde, continuaram interferindo. Mas agora, Deus tinha uma estratégia diferente. Em vez de julgamento global, ele levantaria uma nação específica com ordens de eliminar os gigantes onde quer que fossem encontrados. Israel tornou-se o instrumento de julgamento divino contra os Nefilim sobreviventes. Quando entendemos isto, as ordens de Deus para Israel eliminarem completamente certas nações cananitas fazem sentido. Não era genocídio arbitrário, era a remoção cirúrgica de linhagens contaminadas que representavam ameaça existencial ao plano divino de redenção. Deus estava protegendo a linhagem messiânica e removendo os últimos vestígios da rebelião pré-diluviana. A engenharia espiritual dos filhos de Deus caídos falhou. Apesar de toda sua tecnologia, conhecimento e poder, não conseguiram prevenir o nascimento do Messias através da linhagem pura de Noé, Abraão, Davi e finalmente Maria. Jesus nasceu completamente humano e completamente divino, sem contaminação. A semente da mulher finalmente veio, e quando morreu e ressuscitou, esmagou definitivamente a cabeça da serpente. Se esta revelação está impactando você, inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos sobre as Escrituras. Chapter 5. O livro de Enoque revela a verdade. O livro de Enoque é um dos textos mais controversos e fascinantes da literatura antiga. Removido do cânon da maioria das Bíblias, mas preservado integralmente pela Igreja Ortodoxa Etíope. Este livro fornece detalhes que não existem em nenhum outro lugar sobre os dias antes do dilúvio. E o mais importante, é citado diretamente no Novo Testamento, validando sua autoridade. Judas, versículos 14 e 15, diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre estes homens dizendo: Eis que veio o Senhor com suas santas miríades para fazer juízo contra todos. Esta é uma citação direta de Enoque, capítulo 1. Se o Espírito Santo inspirou Judas a citar Enoque, então Enoque contém verdade divina, mesmo que não esteja no cânon protestante.
Enoque era um homem especial. Gênesis diz que Enoque andou com Deus e não foi encontrado porque Deus o tomou. Ele não experimentou morte. Foi trasladado diretamente ao céu. Hebreus capítulo 11 confirma que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Deus o arrebatou porque andava em santidade durante uma época de extrema corrupção. O livro de Enoque afirma ser sua visão e profecia dadas por Deus antes do dilúvio. Descreve em detalhes dramáticos os eventos que levaram ao julgamento global. No capítulo 6, 200 anjos, sob liderança de Semiasa, descem ao Monte Hermon. Fazem um pacto entre si porque temem que um só carregasse a culpa. Todos juraram participar igualmente da transgressão. Eles escolheram mulheres e começaram a ter relações com elas. Ensinaram feitiçaria, encantamentos, corte de raízes e plantas. Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, couraças e ensinou metalurgia. Ensinou as mulheres sobre sombras para os olhos, pedras preciosas e tinturas. Ensinaram astrologia, sinais celestiais e sinais terrestres. Todo o conhecimento celestial foi derramado prematuramente. As mulheres conceberam e deram à luz gigantes de 300 côvados de altura. Estes gigantes consumiam todo o trabalho dos homens. Quando não havia mais provisão, começaram a devorar os próprios homens, pássaros, bestas e répteis. O sangue e a injustiça encheram a terra. A criação gemia sob opressão. Enoque, capítulo 9, descreve como 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, observaram a destruição e clamaram a Deus. Viram o sangue derramado e ouviram o clamor dos mortos. Pediram a Deus que intervisse. A resposta divina foi imediata e severa. Deus instruiu Rafael a amarrar Azazel e lançá-lo nas trevas. Instruiu Gabriel a destruir os filhos da fornicação. Instruiu Miguel a prender Semiasa e os outros até o dia do julgamento final. Este é um detalhe crucial. Os anjos caídos que desceram não foram destruídos imediatamente. Foram presos em cadeias de trevas até o julgamento. Pedro confirma isto em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos até o juízo. Judas também menciona anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservados em prisões eternas para o juízo do grande dia. Então, os 200 anjos que desceram estão presos até o julgamento final. Mas seus filhos, os Nefilim, foram mortos no dilúvio. Seus espíritos, no entanto, vagam pela terra. Enoque, capítulo 15, explica que os espíritos dos gigantes oprimirão, destruirão, atacarão, lutarão e trabalharão destruição na terra. Não comerão, mas permanecerão famintos e sedentos. São invisíveis e se levantarão contra filhos dos homens e mulheres. Esta passagem explica a existência de demônios. Não são os anjos caídos originais. São os espíritos dos Nefilim mortos, eternamente presos entre céu e terra, sem corpo, mas desesperados por experiência física. Por isso possuem pessoas e animais. Por isso causam tormento mental e físico. São híbridos amaldiçoados cujos espíritos não podem descansar. Enoque também profetiza sobre o Messias e o reino vindouro. Capítulo 48 fala do escolhido de Deus, escondido antes da fundação do mundo, que será revelado para julgar os opressores e salvar os justos. Capítulo 69 menciona um nome secreto, pelo qual o Messias seria conhecido. E este nome tem poder sobre toda a criação. O livro termina com Enoque sendo levado através dos céus. Vendo as moradas dos justos e dos ímpios, as câmaras dos ventos,
os tesouros da neve, os lugares onde as almas aguardam julgamento. Ele vê o trono de Deus e os milhões de anjos que o servem. Recebe sabedoria sobre astronomia, calendário, profecia e julgamento vindouro. Por que a Igreja removeu este livro? Razões variam. Alguns argumentam que contém elementos apócrifos misturados com verdade. Outros sugerem que detalhes sobre anjos caídos eram considerados perigosos para crentes comuns. Alguns acreditam que foi suprimido porque revela demais sobre o mundo espiritual, empoderando cristãos com conhecimento que autoridades religiosas preferiam controlar. Independente das razões, os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos, conheciam e respeitavam este livro. Fragmentos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando que era amplamente lido no tempo de Jesus. E quando conectamos seus ensinamentos com Gênesis, Números, Judas, Pedro e Apocalipse, recebemos um quadro coerente da rebelião celestial e suas consequências. O livro de Enoque não contradiz a Bíblia, expande nossa compreensão, fornece contexto, responde perguntas que Gênesis apenas menciona brevemente e, mais importante, confirma que a batalha entre bem e mal não é apenas metafórica, é literal, envolvendo seres reais em dimensões espirituais que afetam nosso mundo físico. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a dimensão espiritual da realidade. Chapter 6. Os Nefilim caminham entre os homens. Quando os espias israelitas retornaram de Canaã, trouxeram um relatório aterrorizante. Números capítulo 13 registra suas palavras. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A palavra hebraica usada é Nefilim. Os mesmos seres que existiam antes do dilúvio estavam vivos em Canaã. Como isto foi possível? O dilúvio não destruiu todos exceto Noé e sua família? Há várias teorias. Alguns estudiosos sugerem que anjos caídos repetiram a transgressão após o dilúvio, gerando nova linhagem de gigantes. Outros propõem que genes recessivos passaram através da família de Noé, ressurgindo gerações depois. Outros ainda acreditam que entidades espirituais podem manipular genética através de meios que não compreendemos completamente. O que sabemos com certeza é que quando Israel entrou em Canaã, tribos inteiras de gigantes habitavam a terra. Os filhos de Anak eram conhecidos por sua estatura e força. Og, rei de Bazã, era tão grande que sua cama de ferro media 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Isso é aproximadamente 4 metros de comprimento. Era literalmente um gigante. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, confirma que Og era o último dos Refaíns, outra designação para gigantes. Refaíns significa espíritos dos mortos ou gigantes. Aparece em múltiplos contextos no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 14, usa esta palavra para descrever os mortos no Sheol. A conexão direta entre gigantes e o mundo espiritual dos mortos. Os Emins, os Uzins, os Oreus, todos eram tribos de gigantes que habitavam diferentes regiões. Gênesis capítulo 14 menciona que Quedorlaomer e reis aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Savé Kiriataim. Estas guerras pré-diluvianas envolviam nações de gigantes lutando contra nações humanas normais. A cidade de Hebrom foi fundada por Arba, o maior dos Anaquins. Josué, capítulo 14, registra que Caleb pediu especificamente para conquistar Hebrom, porque queria enfrentar os gigantes. Aos 85 anos, Caleb disse: "Dá-me este monte, porque ouviste que lá estão os Anaquins
e grandes cidades fortificadas. Com Deus, expulsarei estes gigantes. Davi enfrentou Golias, o gigante filisteu de Gate. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,90 m. Usava a armadura de bronze pesando 5.000 ciclos, cerca de 57 quilos. Sua lança tinha ponta de ferro pesando 600 ciclos, aproximadamente 7 quilos. Era uma máquina de guerra. Mas Davi, um jovem pastor, o derrotou com uma funda e uma pedra. Mas Golias não estava sozinho. 2 Samuel, capítulo 21, registra que 4 outros gigantes, todos irmãos de Golias, foram mortos por soldados de Davi. Um deles tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 no total. Outro carregava uma lança como órgão de tecelão. Eram guerreiros formidáveis que aterrorizavam exércitos inteiros. Por que Deus ordenou a Israel eliminar completamente estas nações? Não era genocídio arbitrário, era guerra espiritual. Os gigantes representavam contaminação genética e espiritual que ameaçava o plano divino. Eram descendentes diretos da rebelião dos filhos de Deus. Permitir sua sobrevivência seria permitir que a corrupção pré-diluviana se espalhasse novamente. Deuteronômio, capítulo 7, instruiu Israel a não fazer aliança nem mostrar misericórdia às 7 nações cananitas. Deviam destruí-las completamente, não casar com elas, não adorar seus deuses. Isto parece severo até compreendermos que estas nações praticavam sacrifício de crianças, prostituição cultual, feitiçaria, adivinhação e consulta a mortos. Eram espiritual e geneticamente corrompidas. Quando Israel desobedeceu e poupou algumas destas nações, as consequências foram desastrosas. Os israelitas começaram a adorar Baal, Astarote e Moloque. Sacrificaram seus filhos a demônios. A linhagem messiânica foi constantemente ameaçada por casamentos mistos e idolatria. Deus teve que enviar juízes e profetas repetidamente para trazer arrependimento. Os gigantes não eram apenas inimigos físicos. Eram manifestações de guerra espiritual mais profunda. Por trás deles estavam principados e potestades das trevas. Efésios capítulo 6 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esta guerra começou antes da fundação do mundo. Cada vez que um gigante era derrotado, era vitória sobre o reino das trevas. Quando Davi matou Golias, não apenas salvou Israel, demonstrou que Deus é maior que qualquer Nefilim. Quando Josué conquistou Canaã, não apenas tomou terra, limpou a terra de abominações genéticas e espirituais. Quando Caleb expulsou os anaquins, provou que fé é mais poderosa que tamanho físico. Hoje não vemos gigantes caminhando visivelmente entre nós, mas os mesmos espíritos que animavam os Nefilim ainda operam. São os demônios que Jesus expulsava. São as forças que oprimem, enganam e destroem. A batalha mudou de forma, mas não de essência. Ainda enfrentamos guerra espiritual contra os mesmos inimigos que tentaram corromper a criação desde o princípio. Deixe seu like se você está percebendo a profundidade desta guerra espiritual. Chapter 7. O dilúvio. Como guerra espiritual. O dilúvio é frequentemente ensinado como história de julgamento divino sobre maldade humana. Mas quando examinamos o contexto completo, percebemos que foi muito mais. Foi intervenção cirúrgica de Deus para preservar a linhagem através da qual o Messias viria. Foi guerra espiritual de proporções cósmicas. Foi reconfiguração da própria terra. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra,
e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas versículo 12 adiciona detalhe crucial. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A palavra corrompida, shashat, em hebraico, implica desfiguração, perversão, destruição da forma original. Não era apenas pecado moral. A própria estrutura da criação estava sendo pervertida. Os Nefilim não eram apenas violentos. Eram aberrações genéticas que nunca deveriam existir. Sua presença corrompeu a ordem natural. O conhecimento proibido ensinado pelos anjos caídos introduziu tecnologias destrutivas. A mistura de espécies animais criou monstruosidades. A terra inteira gemia sob peso desta corrupção. Deus disse: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. A palavra arrependo, nacham em hebraico, significa sentir dor. Lamentar profundamente não significa que Deus cometeu erro, significa que seu coração estava partido pelo que sua criação se tornou. O Criador lamentava a corrupção de sua obra-prima, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A palavra perfeito, tamim, significa completo, sem defeito, íntegro. No contexto de linhagem, significa geneticamente puro. A família de Noé era a única linhagem humana restante que não havia sido corrompida pela mistura com os filhos de Deus. Esta é a verdadeira razão pela qual Noé foi escolhido. Não apenas porque era justo moralmente, mas porque sua linhagem era pura geneticamente e espiritualmente. Se a linhagem de Noé fosse corrompida, não haveria meio de Deus cumprir sua promessa feita no Éden. A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente precisava vir através de linhagem humana pura. Deus instruiu Noé a construir uma arca. As dimensões eram precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 andares, um telhado e uma porta lateral, coberta com piche por dentro e por fora. Esta arca não era apenas barco. Era símbolo de salvação através de obediência e fé. Era refúgio do julgamento vindouro. Noé pregou justiça por 120 anos enquanto construía. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o chama de pregador da justiça. Ele avisou a geração que o dilúvio estava vindo. Ninguém acreditou. Jesus disse que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Vida continuou normalmente até o julgamento cair. Quando Noé e sua família entraram na arca com os animais, Deus fechou a porta. Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz: E o Senhor o fechou dentro. Deus pessoalmente selou a arca. Ninguém mais poderia entrar. A porta da misericórdia se fechou. A graça tinha limite de tempo. Oportunidade de arrependimento terminou. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Choveu por 40 dias e 40 noites. Mas não foi apenas chuva. As fontes do abismo sugerem atividade subterrânea massiva. Geólogos encontram evidências de catástrofe aquática global. Camadas sedimentares, fósseis marinhos em montanhas, formações geológicas que indicam deposição rápida sob água. A água prevaleceu sobre a terra por 150 dias. Cobriu as montanhas mais altas por 15 côvados. Toda a carne que se movia sobre a terra pereceu. Aves, animais, répteis e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que estava em terra seca, morreu. Apenas Noé,
e aqueles com ele na arca permaneceram vivos. Mas algo profundo aconteceu espiritualmente. Os Nefilim foram mortos, seus corpos pereceram, mas seus espíritos ficaram presos na terra. Tornaram-se os demônios que vagam procurando repouso. Os anjos caídos que originalmente desceram foram presos em cadeias de trevas até o julgamento. A primeira fase da rebelião celestial foi julgada. Quando as águas baixaram, Deus fez aliança com Noé. Colocou o arco nas nuvens como sinal de que nunca mais destruiria toda a carne com dilúvio. Esta aliança não era apenas com humanos, mas com toda criatura vivente. Deus estava redefinindo seu relacionamento com a criação após o julgamento. Noé ofereceu sacrifício a Deus. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Esta passagem é profunda. Deus reconhece que a natureza humana permanece inclinada ao pecado, mas promete nunca mais destruir toda a vida com água. O dilúvio não eliminou o pecado. Eliminou a corrupção genética extrema dos Nefilim. Preservou linhagem pura através de Noé. Resetou a civilização. Deu à humanidade novo começo. Mas a batalha espiritual não terminou. Os mesmos inimigos espirituais ainda estavam ativos, agora trabalhando através de diferentes meios. O mundo pós-diluviano seria diferente. A longevidade humana começou a diminuir drasticamente. Antes do dilúvio, pessoas viviam séculos. Após o dilúvio, vidas encurtaram progressivamente. Algo mudou na atmosfera ou genética, mas o plano divino de redenção permaneceu intacto. E através de Noé, a linhagem que eventualmente produziria Abraão, Davi e Jesus estava segura. Inscreva-se se você quer entender mais sobre como Deus preservou o plano de salvação através da história. Chapter 8. A Torre de Babel e o retorno dos deuses. Após o dilúvio, a humanidade recomeçou através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Deus havia ordenado: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. A intenção divina era que a humanidade se espalhasse, formando nações diversas, que adorariam o Criador em diferentes culturas e línguas. Mas a humanidade tinha outro plano. Gênesis, capítulo 11, abre com uma declaração significativa. A terra inteira tinha uma só língua e um só idioma. Migrando para o oriente, encontraram um vale na terra de Sinear e ali habitaram. Sinear é a região da Babilônia, o berço da civilização suméria. O mesmo lugar onde os Anunnaki eram adorados como deuses. Os homens disseram: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. Faremos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esta declaração revela rebelião direta contra o mandamento divino de se espalharem. Estavam unindo-se para desafiar Deus. Mas a torre não era apenas expressão de orgulho arquitetônico, era portal espiritual. A frase cujo topo chegue aos céus em hebraico pode significar literalmente com seu topo nos céus ou dedicado aos céus. Torres chamadas zigurates eram comuns na Mesopotâmia e eram usadas para rituais de invocação de deuses. Eram escadas para entidades celestiais descerem. Nimrod era o líder deste projeto. Gênesis, capítulo 10. O descreve como poderoso caçador diante do Senhor. A palavra hebraica para diante pode significar contra. Nimrod era caçador contra o Senhor. Ele estabeleceu reino que incluía Babel, Ereque, Acade e Calné em Sinear. Construiu Nínive, Reobote-Ir e Calá. Era construtor de civilização. Tradições judaicas antigas identificam Nimrod
como o primeiro tirano do mundo pós-diluviano. Ele convenceu as pessoas a não temerem outro dilúvio. Prometeu protegê-las através de poder humano unificado. Introduziu idolatria sistemática. E, segundo algumas fontes, era ele próprio, Néfilim, Cão, filho de Noé. Teria trazido conhecimento proibido através da arca, e Nimrod seria manifestação deste conhecimento. A Torre de Babel era a tentativa de reabrir os portais que haviam sido fechados no dilúvio. Os homens queriam contato direto com o mundo espiritual. Queriam acessar conhecimento celestial sem precisar de Deus. Queriam ser como deuses, a mesma mentira da serpente no Éden. A torre era tecnologia espiritual disfarçada de arquitetura. Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens edificavam. Gênesis usa linguagem antropomórfica aqui. Deus não precisa literalmente descer para ver, mas o texto enfatiza que Deus interveio pessoalmente. A situação era séria o suficiente para exigir ação divina direta, assim como no Éden e no dilúvio. O Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. Agora, nada do que pretendem fazer lhes será impossível. Desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam uns aos outros. Esta passagem revela algo profundo. Unidade humana sem Deus é perigosa. Leva à rebelião coletiva e corrupção acelerada. Deus confundiu as línguas. Repentinamente, famílias e tribos não podiam mais se comunicar. O projeto da torre parou. A humanidade foi forçada a se espalhar sobre a terra, conforme Deus havia ordenado. Mas algo mais aconteceu neste momento. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, fornece detalhe adicional. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Mas a Septuaginta, tradução grega antiga do Antigo Testamento, diz conforme o número dos anjos de Deus. Os manuscritos do Mar Morto confirmam esta leitura. Isto significa que quando Deus dividiu as nações em Babel, ele designou anjos sobre cada nação. Mas estes anjos não permaneceram fiéis. Tornaram-se principados territoriais que demandavam adoração. Os deuses das nações mencionados repetidamente no Antigo Testamento não eram imaginários. Eram anjos caídos que usurparam a autoridade sobre nações após Babel. Isto explica por que cada cultura antiga tinha panteão de deuses. Os gregos tinham Zeus, Hera, Poseidon. Os egípcios tinham Ra, Ísis, Osíris. Os nórdicos tinham Odin, Thor, Loki. Os hindus tinham Brahma, Vishnu, Shiva. Não eram invenções humanas. Eram os mesmos seres caídos, operando através de diferentes nomes culturais. Paulo confirma isto em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. As coisas que os gentios sacrificam-nas a demônios e não a Deus. Os deuses das nações eram demônios, entidades espirituais rebeldes que aceitavam a adoração que pertencia apenas ao Criador. Babel marcou dispersão física da humanidade, mas também dispersão espiritual. Cada nação desenvolveu sistema religioso, baseado nas entidades espirituais que governavam sua região. Mas Deus tinha plano para contrariar isto. Ele escolheria uma nação específica, separada das outras, através da qual revelaria sua verdade e, eventualmente, traria salvação ao mundo inteiro. A Torre de Babel nunca foi completada, mas seu espírito de rebelião, unificada contra Deus, permaneceu. Babilônia tornou-se símbolo, ao longo da Bíblia, de sistema mundial oposto a Deus. Apocalipse fala de Babilônia, a Grande, mãe das prostituições e abominações da terra.
O espírito de Babel ressurgirá nos últimos dias. A tentativa de construir nome para si mesmos, de alcançar os céus por esforço humano, de unidade sem Deus, tudo isto define a essência da religião falsa e governo humano rebelde. Contra isto, Deus estabeleceria algo radicalmente diferente. Uma nação chamada não para fazer nome para si, mas para glorificar o nome de Deus. E esta nação começaria com um homem. Comente o que você pensa sobre como Babel influencia nosso mundo hoje. Chapter 9. Abraão e a linhagem purificada. Em meio ao caos espiritual das nações dispersas, cada uma adorando seus próprios deuses territoriais, Deus fez algo surpreendente. Ele não enviou julgamento, não confundiu mais línguas, não enviou dilúvio. Desta vez, ele escolheu um homem, e através deste homem, começaria um plano que levaria séculos para se completar, mas que eventualmente traria redenção ao mundo inteiro. Gênesis capítulo 12 começa abruptamente. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, coração da civilização mesopotâmica. Era região saturada de idolatria e adoração aos Anunnaki. Josué, capítulo 24, versículo 2, revela que o próprio pai de Abrão, Terá, servia a outros deuses. Abrão cresceu em ambiente espiritual corrompido, mas Deus o escolheu e o chamou para sair. Por que Abraão? O texto não explica completamente. Apenas diz que o Senhor apareceu a ele. Atos capítulo 7 confirma que o Deus da glória apareceu a Abraão ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Deus tomou iniciativa. Foi revelação soberana. Abraão respondeu com obediência radical. Ele saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Esta obediência cega à voz de Deus contrastava dramaticamente com a rebelião de Babel, onde homens tentavam alcançar céus por esforço próprio. Deus não apenas prometeu terra e descendência, prometeu que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esta é a primeira declaração clara do Evangelho no Antigo Testamento. Paulo explica em Gálatas capítulo 3 que a semente singular mencionada refere-se a Cristo. Abraão seria ancestral do Messias, mas para isto acontecer, a linhagem precisava ser preservada. Não podia ser corrompida por mistura com linhagens Nefilim ou por idolatria que abria portas espirituais para demônios. Por isso, Deus separou Abraão geograficamente de sua cultura original. Por isso, instruiu repetidamente seus descendentes a não se casarem com as nações ao redor. Abraão enfrentou teste de fé supremo quando Deus pediu que sacrificasse Isaque, o filho da promessa. Gênesis capítulo 22 é uma das narrativas mais dramáticas da Bíblia. Deus prova a Abraão ordenando que ofereça Isaque em holocausto. Abraão obedece sem questionar. Leva Isaque ao Monte Moriá, constrói altar, amarra o filho, levanta a faca. No último segundo, o anjo do Senhor grita: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão olha e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Sacrifica o carneiro em lugar de Isaque, e Deus renova sua aliança com juramento solene. Este evento prefigura o Evangelho. Deus proveria seu próprio cordeiro no mesmo local onde Abraão quase sacrificou Isaque. Monte Moriá é onde o Templo de Salomão seria construído.
E próximo dali, no Gólgota, Jesus, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado pelo pecado do mundo. Abraão profeticamente declarou: Deus proverá para si o Cordeiro. A linhagem continuou através de Isaque, depois Jacó. Jacó teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. José foi vendido ao Egito, onde eventualmente salvou a família durante fome. Israel se multiplicou no Egito, mas acabou escravizado. Deus levantou Moisés para libertá-los e dar-lhes a lei no Sinai. A lei não era apenas código moral, era sistema completo de separação espiritual. Leis alimentares, leis de pureza, leis sobre casamento, tudo projetado para manter Israel separado das nações idólatras ao redor. Deus estava protegendo a linhagem através da qual o Messias viria. Cada mandamento tinha propósito espiritual de preservação. Israel recebeu a terra de Canaã com ordem de eliminar nações que praticavam abominações. Quando falharam em obedecer completamente, as consequências foram constantes tentações à idolatria. Juízes foram levantados para livrar Israel de opressão. Profetas foram enviados para chamar ao arrependimento. Reis governaram com resultados mistos. Davi, o rei segundo o coração de Deus, recebeu promessa de que seu trono seria estabelecido eternamente. Segunda, Samuel, capítulo 7, registra a aliança davídica. Deus prometeu que da descendência de Davi viria um rei, cujo reino jamais teria fim. Esta promessa apontava diretamente para Jesus, filho de Davi, segundo a carne. A linhagem de Abraão a Davi a Jesus está meticulosamente registrada em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Cada geração preservada, cada nome significativo. Apesar de guerras, exílios, ameaças de extinção, a linhagem messiânica sobreviveu. Deus estava cumprindo sua promessa feita no Éden, renovada a Abraão, confirmada a Davi. Israel não foi escolhido por mérito próprio. Deuteronômio capítulo 7 diz que não foi por serem numerosos, pois eram o menor de todos os povos. Foi porque Deus os amou e quis cumprir juramento feito aos pais. Eles eram veículo de bênção para todas as nações. Através deles, a revelação de Deus seria preservada e o Messias nasceria. Esta é a resposta divina a Babel. Em vez de unidade humana rebelde, Deus criou nação separada, através da qual restauraria todas as outras. Em vez de humanidade tentando alcançar céus, Deus desceria em forma humana através desta linhagem. O plano era perfeito, e nenhum poder espiritual das trevas conseguiria impedi-lo. Compartilhe para que mais pessoas entendam o plano de Deus através de Abraão. Chapter 10. Os gigantes sobreviventes de Canaã. Quando Israel finalmente entrou em Canaã, após 40 anos no deserto, descobriram que os gigantes não eram lenda. Eram ameaça real e presente. Números. Capítulo 13. Registra que Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra. Passaram 40 dias explorando. Voltaram com relatório que dividiu a nação. 10 espias disseram: a terra devora seus habitantes. Todos que vimos eram homens de grande estatura. Vimos os Nefilim, filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. O relatório causou pânico. O povo chorou a noite toda. Quiseram voltar ao Egito. Apenas 2 espias, Josué e Calebe, deram relatório diferente. Disseram: a terra que atravessamos é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, nos introduzirá nela e nos dará terra que mana leite e mel. Não sejais rebeldes. Não temais o povo da terra. São pão para nós. Seu amparo se retirou deles. O Senhor está conosco. Mas o povo rejeitou este relatório de fé. Deus os julgou, declarando que aquela geração
não entraria na terra prometida. Vagariam no deserto 40 anos, até que todos os adultos incrédulos morressem. Apenas Josué e Calebe da geração adulta entrariam. Foi consequência direta de não confiarem em Deus diante dos gigantes. Esta resposta revela algo importante. Os gigantes eram teste de fé. Deus poderia tê-los eliminado antes de Israel chegar, mas escolheu que Israel os enfrentasse. Seriam oportunidades para Israel depender de Deus e ver seu poder. Cada vitória sobre gigantes seria lição espiritual. Deus é maior que qualquer inimigo, não importa o tamanho. 40 anos depois, nova geração sob liderança de Josué cruzou o Jordão. Josué capítulo 3 descreve o milagre das águas se abrindo. Cruzaram em terra seca. A primeira cidade a conquistar era Jericó, fortaleza impressionante com muralhas massivas. Deus deu instruções estranhas: marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, marchar 7 vezes e gritar. Israel obedeceu. As muralhas caíram sobrenaturalmente. Conquistaram a cidade completamente. Josué declarou maldição sobre qualquer que reconstruísse Jericó. Depois, conquistaram Ai. Derrotaram coalizão de reis cananeus, liderada por Adonisedeque de Jerusalém. Deus lutou por Israel, lançando pedras de granizo do céu e fazendo sol e lua pararem. Josué capítulo 11 descreve guerra contra Jabim, rei de Azor, e seus aliados. O texto diz que eram numerosos como a areia da praia, com muitos cavalos e carros. Mas Deus os entregou nas mãos de Israel. Josué capítulo 11, versículo 22 confirma: não restou nenhum Anaquim na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gati e Asdod alguns ficaram. Gati era a cidade filisteia, onde Golias nasceria gerações depois. Os gigantes que sobreviveram em território filisteu continuariam sendo espinho para Israel, mas a maioria foi eliminada conforme Deus ordenara. A terra foi purificada das linhagens Nefilim em grande parte, permitindo que Israel se estabelecesse. Calebe, então com 85 anos, pediu a Hebrom como herança. Hebrom era a cidade dos Anaquins, os maiores gigantes. Josué capítulo 14 registra Calebe dizendo: dá-me esta montanha da qual o Senhor falou naquele dia. Ouviste que lá estão os Anaquins e grandes cidades fortificadas. Porventura, o Senhor será comigo, e os expulsarei como o Senhor disse. Calebe não pediu terra fácil, pediu o desafio maior. Aos 85 anos, mantinha a fé que tivera aos 40. Expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. Conquistou Hebrom. Sua fé e coragem contrastavam com o medo da geração anterior. Provava que tamanho físico não determina a vitória. Deus determina. Mas nem todos os gigantes foram eliminados. Juízes capítulo 3 menciona que Deus deixou algumas nações para provar Israel. Entre elas, os filisteus, onde gigantes sobreviveram. 1 Samuel, capítulo 17, introduz Golias de Gate, 6 côvados e 1 palmo de altura, armadura de bronze, lança como pau de tecelão. Desafiou exércitos de Israel por 40 dias. Davi, jovem pastor, visitou o campo de batalha levando comida para seus irmãos. Ouviu Golias blasfemando contra Deus. Indignado, perguntou quem era este filisteu incircunciso para desafiar exércitos do Deus vivo. Saul tentou colocar sua armadura em Davi, mas ele recusou. Escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e sua funda. Golias zombou quando viu Davi. Disse: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Vem e darei tua carne às aves e animais. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos,
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi correu para a batalha, lançou uma pedra que acertou a testa de Golias. O gigante caiu. Davi tomou a espada de Golias e cortou sua cabeça. Os filisteus fugiram. Israel venceu. Uma pedra na mão de um jovem cheio de fé foi mais poderosa que a armadura e força de gigante. Deus recebeu glória. 2 Samuel, capítulo 21, lista outros gigantes mortos por guerreiros de Davi. Sibecai, Eteu matou Seife, descendente de gigantes. Elanã matou o irmão de Golias. Jonatas, filho de Simeia, matou o gigante com 6 dedos em cada mão e pé. Cada vitória demonstrava que os descendentes de Nefilim seriam progressivamente eliminados. Os gigantes representam inimigos que parecem invencíveis, problemas maiores que nós, desafios que nos fazem sentir como gafanhotos. Mas a história bíblica ensina consistentemente que Deus é maior. Quando dependemos dele, gigantes caem. Quando agimos em fé como Caleb e Davi, o impossível se torna possível. Deixe seu like se você precisa de fé para enfrentar gigantes em sua vida. Chapter 11. Profecias do fim dos tempos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus capítulo 24 registra sua resposta detalhada. Entre várias advertências, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Esta comparação com dias de Noé é chave para compreender os últimos dias. O que caracterizava dias de Noé? Filhos de Deus descendo, mistura com humanos, Néfilim caminhando na terra, conhecimento proibido sendo revelado, corrupção genética e espiritual, violência enchendo a terra, humanidade ignorando advertências de julgamento vindouro. Jesus está dizendo que padrão similar se repetirá antes de sua volta. Os mesmos elementos que provocaram dilúvio ressurgirão em forma moderna. Isto não significa necessariamente que gigantes literais caminharão visivelmente, mas os mesmos espíritos, as mesmas forças, a mesma rebelião espiritual se manifestarão. 2 Pedro, capítulo 3, adverte que nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Voluntariamente, ignoram que pela palavra de Deus, os céus existiram antigamente, e a terra foi tirada da água e formada por meio da água, pelas quais o mundo de então pereceu afogado em água. Pedro conecta diretamente o dilúvio com o julgamento futuro por fogo. Assim como a geração de Noé ignorou advertências, a última geração ignorará sinais. Viverão como se nada fosse acontecer. Zombarão de profetas e pregadores. Continuarão em pecado e rebelião até que julgamento repentino chegue. Apocalipse capítulo 12 descreve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerreiam contra o dragão e seus anjos. O dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, é lançado à terra com seus anjos. Uma voz proclama: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta passagem indica que nos últimos dias haverá atividade demoníaca intensificada. Entidades espirituais que operavam nas sombras se manifestarão mais abertamente. Enganos aumentarão. Prodígios mentirosos enganarão multidões. Paulo adverte em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o homem da iniquidade, que virá com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Apocalipse, capítulo 13, descreve 2 bestas. Uma surge do mar, com autoridade sobre toda tribo, língua e nação.
outra surge da terra, fazendo grandes sinais, até fogo descer do céu à vista dos homens. Estas bestas operam com poder sobrenatural que engana os habitantes da terra. Fazem imagem da besta falar e ordenam que adorem ou sejam mortos. Este sistema de governo mundial final espelha Babel, unidade humana sem Deus, adoração de imagem, imposição de marca para controlar economia, rejeição do Criador verdadeiro. É culminação de rebelião que começou no Éden, intensificou antes do dilúvio e foi temporariamente interrompida em Babel. Daniel capítulo 2 descreve estátua representando reinos mundiais sucessivos. A parte final, pés de ferro misturado com barro, representa reino dividido que será parcialmente forte e parcialmente fraco. Daniel diz: misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Alguns interpretam isto como referência à mistura genética, ecoando dias de Noé. Daniel capítulo 12 diz que no tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Estamos vendo o cumprimento exponencial disto. Conhecimento duplica rapidamente. Tecnologia avança em ritmo sem precedentes. Mas assim como o conhecimento dado pelos anjos caídos antes do dilúvio levou à corrupção, conhecimento moderno sem fundação moral está levando a humanidade a perigosos caminhos. Manipulação genética, inteligência artificial, transhumanismo, tudo isto levanta questões éticas profundas. A promessa da serpente, sereis como deuses, agora se manifesta através de tecnologia. Humanidade busca transcender limitações físicas, prolongar vida indefinidamente, fundir homem com máquina. Ecos da tentativa de alcançar céus em Babel. Lucas capítulo 21 descreve sinais nos céus que aterrorizarão pessoas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Esta linguagem apocalíptica indica convulsões cósmicas. Alguns interpretam literalmente como distúrbios astronômicos. Outros veem dimensão espiritual, poderes celestiais sendo abalados, referindo-se a principados e potestades. Provavelmente ambos. O véu entre natural e sobrenatural ficará mais fino. Manifestações espirituais aumentarão. 1 Timóteo capítulo 4 adverte que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo descreve pessoas hipócritas, mentirosas, com consciência cauterizada. Doutrinas demoníacas se infiltrarão em igrejas. Falsos mestres ensinarão mentiras disfarçadas de verdade espiritual. Mas em meio a todos estes sinais sombrios, há esperança. Jesus prometeu que voltaria. Apocalipse capítulo 19 descreve céu se abrindo, cavaleiro chamado fiel e verdadeiro, montado em cavalo branco. Seus olhos são chama de fogo. Veste roupas tingidas em sangue. Nome escrito é Verbo de Deus. Exércitos celestiais o seguem. Ele vem para julgar e guerrear com justiça. A besta e os reis da terra reunirão exércitos para guerrear contra ele, mas serão derrotados completamente. A besta e falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos. Cristo estabelecerá seu reino. Os que permaneceram fiéis reinarão com ele. Esta é a esperança final. Não importa quão escuros fiquem os dias. Não importa quão poderosos pareçam os inimigos espirituais. Não importa quantos gigantes modernos se levantem. Cristo venceu na cruz e vencerá definitivamente na sua volta. E aqueles que permanecem fiéis a Ele compartilharão sua vitória.
Inscreva-se se você quer estar preparado para o que está vindo. Chapter 12. O retorno está próximo. Vivemos em dias extraordinários. Sinais que Jesus mencionou estão se cumprindo diante de nossos olhos. Israel voltou a ser nação após 2000 anos disperso. Jerusalém está sob controle judeu desde 1967. Conhecimento se multiplica exponencialmente. Tecnologia avança em ritmo que teria parecido mágica há décadas. Mas junto com avanços positivos, vemos também cumprimento de profecias sombrias. Amor de muitos esfriando. Iniquidade se multiplicando. Terremotos, fomes e pestilências aumentando. Nações em perplexidade. Pessoas vivendo em medo e ansiedade, apesar de todo o progresso material. O mundo está inquieto, sentindo que algo grande está prestes a acontecer. A comparação com dias de Noé torna-se mais clara. Como naquela época, hoje há obsessão com conhecimento proibido. Ocultismo está em ascensão. Bruxaria é normalizada em entretenimento. Astrologia é consultada por milhões. Mediunidade é celebrada em programas de televisão. Portas espirituais estão sendo abertas em escala massiva. Manipulação genética avança rapidamente. Cientistas editam DNA humano. Criam embriões híbridos misturando espécies. Desenvolvem inteligência artificial que eventualmente pode transcender controle humano. Transhumanistas promovem fusão de homem com máquina. Tudo isto ecoa a interferência pré-diluviana na ordem criada por Deus. A promessa sereis como deuses nunca foi tão sedutora. Através de tecnologia, humanidade busca imortalidade, onisciência via internet. Onipresença através de comunicação global. São versões falsas dos atributos divinos. Humanidade querendo ser divina, sem submeter-se ao divino. A mesma rebelião de Babel, com ferramentas do século 21. Mas Deus não está indiferente. Ele está executando seu plano exatamente como prometeu. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, declara: Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus revelou o que acontecerá para que seu povo esteja preparado. Jesus instruiu em Lucas, capítulo 21. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sinais não devem nos aterrorizar, devem nos encorajar. Cada profecia cumprida confirma que Deus está no controle. Cada sinal nos lembra que nosso Salvador está voltando. A pergunta crucial é: estamos preparados? Mateus capítulo 25 conta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 tolas. Todas tinham lâmpadas. Todas esperavam o noivo. Mas quando ele demorou, 5 tinham óleo suficiente e 5 não. Quando o noivo chegou à meia-noite, apenas as preparadas entraram para as bodas. Esta parábola ensina vigilância constante. Não sabemos dia nem hora. Jesus virá quando não esperamos. Aqueles que mantêm fé ativa, óleo do Espírito Santo em suas vidas, estarão prontos. Aqueles que dormem espiritualmente, mesmo professando fé, serão surpreendidos. Paulo adverte em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Cristãos informados sobre profecia e vivendo em santidade não serão pegos desprevenidos. A batalha espiritual que começou no Éden, intensificou antes do dilúvio, foi julgada, mas continuou através de Babel, Israel e a história da Igreja, está se aproximando de clímax final. As mesmas entidades que se rebelaram no princípio
farão última tentativa de usurpar a autoridade de Deus através do sistema do anticristo. Mas seu destino está selado. Apocalipse capítulo 20 descreve derrota final de Satanás. Após 1000 anos preso, será solto brevemente, reunirá nações para a batalha final, mas fogo descerá do céu e os devorará. O diabo será lançado no lago de fogo, onde a besta e o falso profeta já estão, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 21 revela novo céu e nova terra. A primeira terra e primeiro céu passaram. Deus habitará com seu povo, enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, pranto, clamor, nem dor. Tudo será feito novo. Esta é a esperança final para quem permanece fiel. A história que começou em Gênesis culmina em Apocalipse. O que Satanás e anjos caídos tentaram destruir através de mistura com humanos, corrupção genética, falsos deuses e reinos rebeldes, Deus redimiu através de linhagem preservada culminando em Cristo. A semente da mulher esmagou a cabeça da serpente na cruz. Agora vivemos no tempo entre vitória garantida e manifestação final. Cristo venceu, mas ainda não estabeleceu seu reino visível. Vivemos no já e ainda não. Já redimidos, mas ainda aguardando redenção completa. Já cidadãos do céu, mas ainda peregrinos na terra. Já vencedores, mas ainda em batalha. Esta tensão requer vigilância. Efésios capítulo 6 nos instrui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A guerra não é contra pessoas, é contra mesmas entidades espirituais que operavam através dos filhos de Deus caídos, Anunnaki, deuses de Babel e Nefilim. Elas ainda operam através de sistemas, ideologias, religiões falsas e enganos. Nossa arma é verdade de Deus, justiça, evangelho da paz, fé, salvação e palavra de Deus. O chamado final é simples: vigiai e orai. Mantende-vos firmes na fé. Não sejais enganados por espíritos sedutores. Conhecei as Escrituras. Permanecei em Cristo. Vivei em santidade. Compartilhai o Evangelho. Ocupai até que ele venha. O tempo está próximo. O Rei está voltando. E aqueles que o amam e aguardam receberão coroa de justiça. A história dos filhos de Deus, dos Nefilim, do dilúvio e de toda a batalha espiritual através da história não é apenas passado, é aviso e preparação para o presente e futuro. Deus revelou estas coisas para que compreendamos que a guerra é real. O inimigo é antigo, mas nosso Deus é todo-poderoso e fiel. Ele preservou linhagem através de Noé, chamou Abraão, libertou Israel, enviou profetas e finalmente enviou seu Filho. Jesus Cristo veio em carne para destruir obras do diabo. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou vitorioso e prometeu voltar para buscar os que creem nele. Esta é a mensagem final. Não importa quão grande pareçam os gigantes, não importa quão poderosos sejam principados das trevas, não importa quão avançada seja a tecnologia do sistema mundial rebelde, nosso Deus é maior. Ele venceu, e nós, unidos a Ele pela fé, participaremos de sua vitória eterna. Que estas verdades não sejam apenas conhecimento intelectual, que se tornem convicção profunda que transforma como vivemos, que nos levem à oração fervorosa, santidade prática e testemunho corajoso. Porque o dia está próximo, o Senhor vem. E bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.